Muito obrigado pela palavra. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a excelentíssima senhora doutora desembargadora presidente Maria Jambucana, também o excelentíssimo senhor desembargador relator José Cuervo, os excelentíssimos senhores desembargadores Maria Ballantynes e Johnny Walker, o ilustre representante do Ministério Público, o doutor procurador Adriano Sagatiba, aqui também os colegas advogados que estejam assistindo aqui essa audiência. Senhoras e senhores, bom dia. Subo a esta tribuna, na qualidade de advogado do apelante Jorge, para sustentar a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Miguel, seu antigo mandatário. O caso, excelências, embora aparentemente simples, traduz uma discussão essencial ao direito civil contemporâneo: a distinção entre o mandato de administração e o mandato de disposição, e os limites de eficácia dos atos praticados com excesso de poderes. Aqui, não se trata de mero descumprimento contratual, mas de violação direta aos princípios da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica, pilares que sustentam as relações de mandato. Em síntese, Jorge, o apelante, empresário, confiou a Miguel a administração de seus imóveis e outorgou-lhe poderes gerais de gestão, com a finalidade de extrair os melhores resultados financeiros. No contrato de mandato, ficou estipulado que o mandatário teria direito a 5% da remuneração sobre as operações lucrativas que fossem realizadas. Entretanto, o recorrido, sem autorização expressa, vendeu um apartamento do mandante, um bem que jamais poderia ser alienado, com base apenas em poderes gerais. Assinou, em nome de Jorge, compromisso particular de compra e venda, recebendo um sinal de R$20.000. Após o ato, após realizar esse compromisso particular de compra e venda e receber esse sinal de R$20.000, comunicou ao mandante o suposto êxito da transação e informou que reteria os 5% de comissão, conforme o contrato firmado anteriormente. Jorge, surpreso, reprovou imediatamente o negócio, declarando que jamais, repito, jamais autorizou a venda e que os poderes conferidos não abrangiam alienação de bens imóveis. Determinou então o desfazimento da operação. Miguel, ao desfazer o contrato, devolveu o sinal em dobro à compradora, alegando prejuízo próprio e, pasmem, cobrou de Jorge o valor de R$90.000, somando a comissão e ressarcimento. Ao não receber, ingressou com a presente ação de cobrança, que foi indevidamente julgada procedente. Excelências, o erro nuclear da sentença reside em ignorar a natureza jurídica do mandato e ampliar poderes que jamais foram concedidos. O artigo 661 do Código Civil é taxativo. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que excedam a administração. Dependem dos poderes de serem expressos e especiais. Ou seja, poderes gerais de gestão não autorizam a alienação. Miguel, ao vender o imóvel, exorbitou claramente os limites do mandato, incorrendo em ato ineficaz perante o mandante. O artigo 622 do mesmo diploma reforça que os atos praticados sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo ratificação. No caso concreto, não houve ratificação de Jorge, nem expressa e nem tácita. Houve sim repúdio inequívoco ao ato. E se o ato praticado
Se o ato principal é ineficaz, todo e qualquer efeito dele derivado também o é. Não há que se falar, portanto, em direito à remuneração por ato inválido e desautorizado. O artigo 675 do Código Civil dispõe que o mandante é obrigado a remunerar o mandatário na conformidade do contrato. E o artigo 676 complementa: o mandatário tem direito à remuneração ajustada, ainda que o negócio não se efetive, se o insucesso não provier de sua culpa. Aqui, excelências, o insucesso decorreu exclusivamente da culpa do mandatário. Foi ele quem, sem poderes, assumiu obrigações indevidas, causando o desfazimento do negócio. Não há causa jurídica que justifique o pagamento da comissão. Seria o mesmo que premiar o descumprimento da lei. Passo então ao pedido de reembolso das arras, que o recorrido afirma ter devolvido em dobro. Tal pretensão é ainda mais insustentável. O artigo 667 do Código Civil impõe ao mandatário o dever de indenizar o mandante pelos prejuízos que causar, quando agir com culpa ou exceder os poderes do mandato. O prejuízo, portanto, é do mandatário, não do mandante. Miguel não apenas extrapolou os limites da procuração, como também violou o dever de diligência e lealdade, agindo de forma precipitada e negligente. Ao devolver as arras, assumiu o risco natural de seu ato ilícito. Não cabe agora transferir o prejuízo a quem não consentiu e nem se beneficiou desse negócio. Permitir esse reembolso seria inverter a lógica do mandato e desvirtuar o princípio da boa-fé objetiva, transformando o mandatário infrator em vítima. Excelências, o que se pede é que é simples: a aplicação correta do direito. O apelante não deu causa ao negócio, não ratificou o ato e não obteve qualquer vantagem. A sentença de primeiro grau confundiu gestão com alienação, confundiu diligência com abuso e, ao fazê-lo, violou os próprios limites legais do mandato. Requer-se, portanto, o provimento integral da apelação para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação de cobrança movida por Miguel, reconhecendo-se que os atos praticados foram ineficazes por excesso de poderes. Não há direito de remuneração por ato eficaz e que não existe dever de reembolso das arras, cuja restituição em dobro ocorreu de culpa exclusiva do recorrido. É o que se requer, com devido respeito à decisão de primeiro grau e à sabedoria deste egrégio tribunal. Muito obrigado, excelências, que seja feita a costumeira justiça.